Pombal Informa News conversa com o Dr. Arcanjo Bandeira, médico veterinário. Nos chamou a atenção uma divulgação em um portal da cidade, onde você destacava a questão do calazar nos cachorros pelas ruas de Pombal. Primeiramente, doutor Arcanjo, gostaria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores qual é o perigo que o calazar traz, não só para o animal, mas também como para a população que tem o contato, tem um convívio com esses animais, principalmente pelas ruas. Bom dia a todos. O calazar é uma zoonose transmitida através de um mosquito chamado mosquito palha, onde o cão ele acaba se tornando um reservatório da doença. O que muita gente se engana é que o cão ele transmite a doença de forma direta, o que de fato não acontece. O verdadeiro transmissor da doença é esse mosquito. E o que vem trazendo a preocupação a gente, não só alguns casos que já diagnosticamos aqui, assim como também no órgão de vigilância epidemiológica e zoonose da nossa cidade. O que acontece é que o que mais nos chama a atenção são que estamos diagnosticando animais assintomáticos. O que é isso? São animais que eles não têm aparentemente nenhum sinal da doença, como muita gente já conhece, que seria aquele problema de pele. E esses animais assintomáticos são os portadores da leishmaniose visceral. A nossa preocupação é que os números estão aumentando. No mês de março, eu diagnostiquei o primeiro caso aqui no meu estabelecimento. E sábado agora, eu já diagnostiquei mais um outro caso. Então, assim, o que nos deixa em alerta é que são animais que vieram para cá, todos dois assintomáticos, entendeu? Eles não tinham sintoma de calazar, como muita gente imagina. E quando nós fizemos os exames específicos, eles foram reagentes, ou seja, se mostraram animais soropositivos. E a preocupação é que existe um grande número de animais soltos nas ruas, isso aí nós já sabemos, mas muitos deles podem também ser reservatórios da doença. E o que faz o alerta também é que esses dois casos diagnosticados aqui, Claudiano, são animais que não vivem em periferia, não são animais de rua, são animais criados dentro de casa, dentro do zelo do dono. O primeiro caso era um animal que estava vindo para tomar a vacina. E quando nós fizemos os exames, ele foi diagnosticado. Já o segundo, ele deu entrada aqui no nosso consultório com a queixa de que comia e não engordava. E quando nós fizemos um exame também positivo para leishmaniose. Então fica aí o alerta, porque muita gente vê só aqueles cães que aparentemente têm outros problemas de pele, se preocupa como se fosse calazar, mas na verdade não é. Uma outra coisa que muita gente tem me perguntado é sobre a questão do recolhimento desses animais por parte dos órgãos públicos. Veja só, a vigilância epidemiológica e o Centro de Controle de Zoonose, eles só têm por obrigação, pelo menos por enquanto, recolher os animais potencialmente com risco de transmissão de zoonose, entendeu? Então, muita gente se preocupa em ligar, porque tem animais com carrapatos e tal. Esses animais podem ser potencialmente soropositivos para a leishmaniose? Podem, eles podem ser um assintomático. Contudo, não há essa obrigação de ser recolhido, até porque não tem um destino para ser feito, e para também não acontecer como aconteceu o canicídio em Igaracy, que isso é uma prática que, infelizmente, para a gente que vive no meio, a gente sabe que acontece em algumas localidades, só que o caso de Igaracy ele teve uma proporção bem maior. E a justificativa do canicídio foi que eram vários animais com leishmaniose. Eu não me recordo da cidade agora, mas há um tempo atrás teve um caso muito parecido de 70 cães que foram eutanasiados, onde a justificativa era leishmaniose. Contudo, a prefeitura lá ela tinha os testes
positivos. Ninguém sabe se foram fraudados, mas houve, entendeu? Então, o alerta que a gente faz é isso. Hoje, a leishmaniose, ela tem a prevenção, certo? Através das vacinas, das coleiras repelentes e das pipetas, e também tem um tratamento disponível desde o dia 6 de dezembro de 2016. A prevenção, ela consiste em vacinação, um ciclo de vacinação de 3 vacinas. Infelizmente, só existe um laboratório no Brasil que fornece essa vacina e ela tem um valor, um alto custo. Contudo, quando a gente equipara ao valor do tratamento, é muito mais barato prevenir, vacinar, do que propriamente tratar. Hoje em dia, juntando vacina, coleira e teste, que é obrigatório ser feito, segundo a normativa do MAPA, dá em torno de 560 a 600 reais, varia muito de clínica para clínica. São vacinas éticas, só podem ser feitas em clínicas, ninguém vai encontrar em farmácias e outras coisas. E o tratamento liberado hoje no Brasil, ele é à base de metilforam, e as vacinas também fazem parte do tratamento. Contudo, não é barato. Por exemplo, esse segundo caso que nós diagnosticamos, que o proprietário está no período, ele tem um período, o animal foi positivo, nós encoleiramos, entramos com ações rápidas para que ele não fosse um potencialmente transmissor nesse momento, até chegar aos outros exames confirmatórios. Dentro de um prazo de 15 dias, o proprietário, caso ele confirme que é um animal positivo, ele vai ter que optar ou pela eutanásia ou pelo tratamento. Porque assim, hoje você tem o direito sim de tratar, mas você não tem o direito de submeter uma população ao risco, certo? Então, dentro desses 15 dias, o animal está encoleirado, está no isolamento, está em quarentena, até chegar a confirmação desses novos exames e aí o proprietário tomar a decisão. Caso ele opte por tratar, por exemplo, esse animal que nós diagnosticamos, ela é um labrador de 23 quilos. Só para você ter uma ideia, por ciclo ele vai gastar em torno de aproximadamente R$ 2.500. Contudo, o tratamento ele não causa a cura. O animal não deixa de ser parasitado. Só temos apenas a cura clínica, ou seja, a diminuição dos sintomas, e a gente faz com que o animal ele deixe de ser um potencialmente transmissor. A gente tira o parasito da periferia e praticamente joga ele para a parte mais interna do animal. Esse ciclo pode estar sempre sendo repetido, mas infelizmente o animal não tem cura. Vai ser sempre um animal soro positivo para a leishmaniose. O que o tratamento hoje infere é mais pelo menos assim, para você prolongar a vida do seu animal, porque antes do dia 6 de dezembro de 2016, os soropositivos eram eutanasiados e muita gente ainda recorria na justiça, mas era uma coisa muito burocrática, mas a recomendação foi soro positivo para a leishmaniose, o animal deve ser eutanasiado. E hoje já tem. Claro, compete a cada proprietário, pelo menos aqui eu adoto a seguinte conduta, onde o proprietário ele vai assinar um termo de ajuste e conduta, onde ele autodeclara que ele está ciente dos gastos, onde ele está ciente de que o tratamento ele não vai causar a cura definitiva do animal, apenas a cura clínica, e que ele vai ter que cumprir uma série de obrigações para ter esse animal soropositivo. Quando é confirmado, ontem mesmo a doutora Valesca veio aqui, que é a responsável pelo setor, para recolher o relatório, certo? Quando é soropositivo confirmado, nós encaminhamos um relatório para o órgão responsável, onde ele vai fazer um mapeamento, certo? Se vai ser feita a eutanásia, o proprietário pode optar também ser feita aqui na clínica ou onde ele precisar, mas desde que seja feita por um médico veterinário responsável, que assine os termos referente ao caso. Porque a leishmaniose ela é uma doença de controle, é uma doença de notificação obrigatória.
Nos humanos, o que é que acontece? Nos humanos, infelizmente, eu costumo dizer, e já vi outros colegas, inclusive em palestras em cenário nacional, dizerem que a saúde humana ela não está preparada para diagnosticar a leishmaniose. Porque nos humanos, diferentemente do que acontece nos animais aparece bem mais a tegumentar, que é aquela da pele. Nos humanos, geralmente é sempre a visceral. E ela é confundida por muitas outras doenças, porque os sinais são muito inespecíficos. São febres, tontura, dor na barriga, entendeu? Dor nas costas, aparentemente dor renal. E aí ela vai passando por despercebido, e às vezes quando se chega o diagnóstico sorológico, a doença ela já tem avançado a um certo grau, que às vezes fica até impossível um tratamento, que tem nos humanos, com cura clínica também, entendeu? Mas, inclusive, ele é até gratuito pelo SUS. Então, no caso, é uma doença silenciosa. No caso de humanos, ela aparentemente é uma doença silenciosa, mas também chegam-se a ter casos tegumentar. Tudo depende da parasitemia que vai estar, ou seja, o quanto de parasito circulante vai estar na corrente sanguínea e quão potencialmente ele está. A gente sempre, pelo menos é um mito que se tem, de que Calazar só tem cachorro de rua. Você acabou de citar 2 casos de cachorros que são cuidados, que têm acompanhamento dos donos, do médico veterinário, mas mesmo assim foi diagnosticado essa doença. Existe algum sintoma, algum fator diferenciado que o cachorro pode apresentar para que se tenha esse cuidado, essa preocupação, Arcanjo? Então, Claudiano, aqui, pelo menos, nós adotamos o protocolo do seguinte: todo animal que entra, aparentemente, com qualquer sintoma de doença tegumentar, o que é isso? Pele e anexos, entendeu? De cara, como triagem, nós já fazemos um teste para leishmaniose. Porque eu já trabalhei em outros locais e já teve animal que veio apenas com... A queixa dele era uma simples peladura, a falta de pelo ao redor dos olhos. Fizemos o teste, soro positivo para leishmania. Então, assim, existem sinais muito inespecíficos. Em outro momento, que eu trabalhava em outro local, tinha uma cadela que ela vinha rotineiramente tomar banho no pet shop e sempre vinha com as unhas grandes. E as unhas grandes, o nome disso é chamado de onicogrifose, e aí foi indagado ao proprietário, porque toda semana as unhas da cadela estavam grandes. E um dos sintomas da leishmania é a onicogrifose. Fizemos o teste, soro positivo para a leishmania. Animal criado dentro de apartamento, dentro de casa. E o mais curioso, Claudiano, que eu chamo a atenção, por exemplo, eu já peguei muitos casos de cidades circunvizinhas, por exemplo, Coremas mesmo é uma cidade que eu já tenho diagnosticado vários casos de animais soropositivos, e já aconteceu o caso de a pessoa ter 2 animais em casa, um ser soropositivo e outro não, entendeu? Porque assim, a contaminação ela é indireta, através do mosquito. Então o mosquito ele vem, faz o repasse sanguíneo no animal soropositivo, inocula o parasito da leishmaniose, certo? E voa e pode picar pessoas ou outros cães. Gatos também já foi isolado em gatos as amastigotas de leishmaniose. Contudo, o gato ele não tem importância na cadeia epidemiológica da doença, porque ele não é reservatório. O cão é. Mas o que muita gente se preocupa só com o cão, a preocupação maior não é o cachorro em si, e sim o mosquito. Há um estudo retrospectivo aí que nos anos que existiu o famoso carro do fumacê, os casos de leishmaniose eram praticamente 0. Porque há estudos aí que dizem que o Longipalpus lutezoia, que é o mosquito transmissor, ele é parente do Aedes aegypti. E quando havia aquele controle da dengue, logo quando se começou, o mosquito também da leishmaniose, ele teve praticamente em extinção. E aí só que foi parado o carro do fumacê, porque ele estava trazendo outros problemas, controlava até a dengue, mas trazia outros problemas às pessoas, aos animais,
foi atrapalhado o ciclo biológico de várias outras coisas, e aí acabou-se. Mas os mesmos cuidados que você tem com a Aedes aegypti, o Zika vírus e outros, você também, fazendo aqueles cuidados, você também está tendo cuidado com, está tendo uma forma preventiva contra o Lutzoia. E aí, um outro estudo que está para sair agora, bem preocupante, é que já encontraram até DNA da leishmaniose nos transmissores da dengue e do Zika vírus. Então, assim, se eles sintetizarem, conseguirem manter esse parasito dentro da fase de repasto deles, então a tendência é que nos próximos anos a gente tenha uma comunidade muito grande com leishmaniose. E os cuidados, Claudiano, são simples. Eu bato sempre na tecla aqui com todos os meus clientes sobre a questão da vacinação. O primeiro ciclo são 3 doses. Eu entendo que você retirar R$600, por exemplo, como acontece na maioria das clínicas, que é o custo médio, eu entendo que você retirar R$600 do seu orçamento familiar para vacinar o seu animal é um valor alto. Contudo, os cães hoje eles já são membros da família. Então, quando você divide esse valor ao longo de pelo menos o primeiro ano de proteção, que são 12 meses, torna-se praticamente um valor insignificante. E após o próximo ano, fica sendo apenas uma única dose, uma vez por ano. Então, hoje aqui nós comercializamos a dose no valor de R$120. Quando você divide R$120 por 12 meses, dá R$10 de proteção para o seu cachorro, e não só para o seu cachorro. Porque você protegendo o seu cachorro, você está protegendo a si próprio também, né? Então, fica esse alerta. Eu tenho certeza que o controle de zoonose, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que o pessoal do grupo do controle de zoonose, com a doutora Valesca, o doutor Ítalo, todos os outros funcionários, já diagnosticaram outros casos, eles são pessoas bem preocupadas com isso, assim como nosso colega doutor Davi, que também é um outro veterinário que também bate sempre na tecla, e tem muito cuidado em relação a isso. E assim, nós como os veterinários clínicos mesmo, a gente tem essa preocupação, entendeu? Então, muita gente acha que nós queremos apenas comercializar o produto. Eu tenho certeza que a intenção da gente é estar vendendo saúde. E se assim não fosse, a gente não estaria fazendo todo esse alerta. Então, assim, não é para ter aquele alarde, mas que tem essa preocupação. Se um animal ele pode ser um assintomático, está lá vivendo bem, come bem, e se é um animal soro positivo e você está com um risco potencialmente dentro de casa, sem saber. Mas aí tem todo o tratamento, tem todo o controle, tem toda uma prevenção por trás. O que vocês têm que fazer é simplesmente procurar um profissional que realmente esteja capacitado, que entenda como funciona, os trâmites, desde notificação. E muita gente, Claudiano, o que me preocupa é que tem muita gente que tem medo de vir fazer o ciclo vacinal com medo do animal chegar aqui e ser soro positivo. Então, para as pessoas que têm esse medo, não tenham medo, porque se você não vem para a gente fazer o teste e para a gente tentar descobrir, você pode estar correndo risco, sim, dentro de casa. E outra coisa, uma informação importante, na prefeitura, desde outras gestões, lá tem um teste também, e ele é gratuito, e é isso, esse é o recado que a gente tinha para dar sobre leishmania. Qualquer dúvida, é só nos procurar, né? Nos localizamos aqui ao lado da Câmara Municipal, na Rua Coronel Zé Avelino, e a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida sobre protocolo, sobre valores, e explicar tudo bem certinho, certo?